No começo, esse prédio era uma instituição de caridade da Irmandade Senhor dos Passos, que ergueu essa igreja em 1815. Eu vou te convidar para conhecer esse e outros lugares de Rio Pardo, essa cidade histórica e com muitas histórias para contar. Destinos do Sul, onde te desvendo a nossa natureza, a nossa história e a nossa cultura. Eu estou passando agora aqui em frente, então, do prédio onde hoje funciona o Centro Regional de Cultura de Rio Pardo. Ali do lado, então, está a igreja nossa, o Senhor dos Passos. E depois a gente vai mostrar também, entrar dentro da igreja. Agora eu vou te mostrar, entrar dentro desse prédio que foi erguido então em 1848. Foi restaurado já faz aí 20 anos, em 2005. Um belo prédio com uma história longa e rica. Aqui começou então sendo essa instituição de caridade, um hospital mantido por essa irmandade. Enquanto a gente vai vendo detalhes aqui da construção, mas depois ele parou de funcionar, teve dificuldades, e aqui passou a ser então uma escola militar entre 1890 e 1911, com diversas etapas e nomes e tipos de formação que eu nem vou entrar em detalhe. Mas então atualmente é um centro regional de cultura, e aqui do lado, logo que tu entra, já tem um pequeno museu, que é uma sala que conta um pouco dessa trajetória militar, não só dessa instituição, mas também da cidade de Rio Pardo. E esse museu é centralizado por esse canhão aqui do século XX, mas a história militar de Rio Pardo é muito mais antiga. Praticamente foram os militares que deram origem aqui à cidade, quando fizeram o Forte Jesus Maria José, em 1752, depois do Tratado de Madrid, e formaram o Grupo de Dragões de Rio Pardo. Tem até uma vestimenta, alguém vestindo um manequim, vestindo a farda de como era naquela época esses dragões, que foram formados a partir de soldados que vieram de Minas Gerais e da Colônia do Sacramento, que até aquela ocasião pertencia a Portugal. Então Portugal formou esse famoso Grupo de Dragões de Rio Pardo, e aqui já uma vestimenta mais moderna, então, de um aluno da escola militar que funcionou aqui com vários nomes e vários tipos entre 1890 e 1911. Também tem uns objetos que teriam pertencido a Joaquim Andrade Neves, o Barão de Triunfo. Andrade Neves é o nome da rua principal aqui da cidade, que passa aqui na frente. E ele combateu os farroupilhas em 1835, aqui num combate importante do Barro Vermelho, vencido pelos farrapos. E aqui no segundo andar do prédio, a gente pode ver um pouco dos corredores dele. E tem uma mostra contando a história do Colégio Auxiliadora, que ocupou as instalações desse prédio a partir dos anos 1930. E aí tem várias etapas e várias atividades. Aqui a instalação do ginásio em 1946. Enfim, uns anos, umas décadas de dedicação ao ensino, que segue, agora foi feito ao longo dos anos, prédios novos. Aí esse da frente acabou durante um período, ficou abandonado, até ele ser restaurado em 2005 para ser esse Centro Regional de Cultura de Rio Pardo, onde tem o Museu Barão de Santo Ângelo, ou o acervo do Museu do Barão de Santo Ângelo, que estava no solar do Almirante e acabou vindo aqui para esse lugar. É uma sala pequena, mas é bem rico o acervo, que eu já me informei que vai ir para o prédio que está sendo restaurado da prefeitura. Vai ter um museu lá
com mais objetos que estão aí guardados. Mas esse aqui que eu já te mostrei os conteúdos, vou passar de novo, pegar mais alguns detalhes para te mostrar mais esse lugar bem interessante. Um dos destaques do museu são essas cadeiras da Câmara de Vereadores de Rio Pardo de 1811. Tem alguns anos já. Tem um pouco de folclore açoriano nessas bonecas confeccionadas com palha de milho crioulo. Já vi em outros museus, já te mostrei, agora tem aqui também nesse museu aqui em Rio Pardo. E falando em cultura açoriana, que se relaciona aqui com a história de Rio Pardo, tem os objetos confeccionados com escamas de peixe. Claro que tem o retrato do Almirante Alexandrino de Alencar, nome de rua, reorganizador da Marinha Brasileira, e a doutora Rita Lobato Velho Lopes, pioneira médica formada em 1887. Outra vez eu tive aqui, te contou a história dela, saiu daqui para estudar no Rio de Janeiro, depois na Bahia, depois foi ser vereadora também na cidade. O violino é de 1730. Tinha aqui também embaixo uns objetos dos escravos, escravizados. Enfim, para prisão, tem mais um outro instrumento musical, uma cítara. E aqui um convite chamando para uma peça de teatro aí dos anos 30. Achei bem interessante esse objeto. Tem aqui uma mesa, um console de carvalho no estilo imperial. Carvalho é uma árvore, é a madeira do carvalho, que também é meu sobrenome. Nesse belo museu, vai pegar um detalhe então das portas do Centro Regional de Cultura de Rio Pardo. Do lado das cadeiras da Câmara de Vereadores, podiam ter escarradeiras como essa, que eram comuns mais nas casas, eu acho. Mas enfim, o cara dá uma escarrada. Enfim, hábitos de outros tempos. Mas é um belo museu aqui na cidade. Aqui também, vamos trazer uma imagem para ti aí desse prato com o emblema da República Rio-Grandense. E aqui alguns objetos com machado lascado, objetos pré-históricos dos povos originários. Em uma das salas do Centro Regional de Cultura está acontecendo uma exposição temporária sobre o poeta Mário Quintana. Tem imagens dele e também alguns poemas, inclusive esse Quarto de Enfermo, tão deserto de tudo, pus nem livros. Eu já leio a própria vida, deixei no meio como um romance que ficasse aberto. E segue esse poema com a imagem dele no quarto que ele ocupava no Hotel Majestic, que está preservado lá no prédio hoje, chamado então a Casa de Cultura Mário Quintana em Porto Alegre. Eu já te mostrei em outros conteúdos, uma hora tem que voltar lá, te mostrar de novo. A gente está sempre renovando aí os conteúdos, às vezes tem novas exposições, o prédio está passando por restauro, já se recuperou da enchente de 2024, que aliás atingiu o Rio Pardo, que pegou ali onde está a estação de trem antiga. Eu estava no restaurante agora, tinha uma foto ali, a água subiu bastante naquele lugar também. Um lugar marcante aqui na cidade, e eu estou agora saindo do prédio, tem muita coisa para te mostrar. É um solzinho aí, já deu uma esquentada, esfria, esquenta, enfim. E esse lugar tem um pouco aí de fantasma, pelo menos o pessoal estava falando ali, os estagiários de trabalho no museu se assustaram quando estava subindo a escada ali, porque tinham ouvido um barulho, e aí quando dobraram, eu estava chegando, eu disse, não sou um fantasma, brincadeira, mas e o pessoal até mostrou umas imagens da câmera de segurança, um dia de noite passou uma luz assim estranha, enfim, que acontecem umas coisas esquisitas aí nesse prédio.
Mas como deu para ver, é bem interessante, um lugar marcante. Tem espaço também para aulas, para cursos, enfim, várias salas. Tem uma biblioteca, bem nem pegando imagens, enfim. Mas agora a gente vai entrar e conhecer um pouquinho a igreja do Senhor dos Passos, mais uma histórica aqui de Rio Pardo, que começou a ser construída em 1815, mas só ficou pronta em 1872. Tem uns lustres ali iluminando ela. Mais uma preciosidade dessa cidade com uma história riquíssima. E eu vim aqui para os fundos da igreja do Senhor dos Passos para ver um espaço onde seria o cemitério. Tem aí um gramado, mas tem alguns túmulos aqui de fundadores da Irmandade. Não eram religiosos. E tem 2 túmulos e outros até que seriam de crianças aqui nos fundos da Igreja Senhor dos Passos. Tem um outro aqui, eu já te conto de quem é aqueles túmulos, os nomes das pessoas. E aqui inclusive está escrito o nome desse que está enterrado aqui, o Francisco Gomes da Silva Guimarães. Tem uma lápide dele aqui, essa aqui não tem a identificação. Eu estava pegando algumas informações com a estagiária Isabelle aí, que está me ajudando, ia pegar o nome do outro que está enterrado ali naqueles túmulos. E mais esse espaço interessante aqui de Rio Pardo. Tem uma história interessante também sobre a exumação em corpo, já te conto também. O João de Deus Mena Barreto e o João Pereira Monteiro, que estão enterrados aqui, são os fundadores da Irmandade. E aqui restos mortais dos irmãos que estão nesses túmulos. Nós somos de crianças, não tinha comentado antes aí. E aqui nessa lateral da Igreja Senhor dos Passos, nesse ponto exatamente aqui, estava enterrado o Visconde de Pelotas, que recentemente o corpo dele foi exumado por militares aí de Bagé, que quiseram levar ele para Bagé. Ele é patrono de uma unidade lá. E a estagiária está mostrando uma foto ali, a Isabelle mostrando umas fotos dessa exumação aí, bem interessante. E há pouco também eu estava pegando umas imagens ali de um urubu do outro lado da igreja aqui, que tem, se enxerga ali, tem acesso ao centro de cultura e tem uma casa ali onde as irmãs faziam assim o seu vestiário. Mas essa parte acabou não sendo restaurada, ficou um pouco abandonada. Daí elas saíam direto aí para fazer as suas orações, enfim, fazer as atividades aqui dentro da igreja. Estou saindo aqui da Igreja Senhor dos Passos, conversando com o pessoal ali, com a estagiária, deu várias informações, dicas aí, foi bem interessante conversar com esse pessoal mais jovem que está estudando aí, dedicando relações internacionais, enfim. E aqui já tem um outro prédio. Eu acabei aqui pegando um pouco de perto, vou pegar um pouco mais de longe, pegar alguns detalhes, pegar agora um pouco mais de longe também. Pegar aqui de longe agora sim, que é o lugar onde morou a família Andrade Neves. O general Andrade Neves dá nome então a essa rua. Aqui do outro lado também tem um prédio antigo de 1901. Para varar tem uma farmácia, tem por tudo. Enfim, brincadeiras, trabalhos. Enfim, a cidade segue aí o seu ritmo.
Eu até não vou fazer uma caminhada, mas tem um lugar aqui perto que eu quero te mostrar. Acho que eu vou dar uma caminhada rapidinho ali, porque até lá pega meu carro que eu deixei do outro lado, pra ir a pé mesmo. Eu saí da rua principal e peguei uma outra rua, onde tem casas contemporâneas, é uma rua residencial, mas tem um detalhe interessante da história, que é essa construção aqui, que está no meio das árvores. Tem uma história interessante, tá devidamente sinalizada, que é a Fonte da Baronesa, que isso aqui fazia parte da propriedade da família Andrade Neves. Tem uma história que talvez se relacione também com essa fonte, não se sabe mais detalhes, uma história bem interessante. Então eu voltei aqui para Andrade Neves, pegando mais umas imagens da igreja. Agora um pouco mais completa a casa, que era bem diferente em outros tempos, então da família Andrade Neves. E ali naquela fonte, quem talvez frequentasse fosse a Maria Adelaide Andrade Neves Meireles, filha do Joaquim Andrade Neves, o Barão de Triunfo. Por isso que é Fonte da Baronesa, porque a baronesa, filha do barão, baronesa é. Não necessariamente. Isso foi só o pessoal que dizia que era a baronesa, porque títulos de nobreza se conquistavam ou se eram comprados, mas não eram necessariamente hereditários. Mas ela ficou conhecida como a baronesa e ela tem uma história bem interessante. Enquanto eu vou te mostrando aqui no Sheer Walking Tour um pouquinho dos prédios antigos. E ali a Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Juventude, Esporte e Lazer. Outra vez eu vim aqui, tinha uma pequena amostra. Vamos dar uma passada por ali também. Na realidade não tem ali mais um memorial, que teve um outro vídeo que eu te mostrei. O acervo foi reunido então lá no Museu Barão Santo Ângelo, acabei de te mostrar. Eu achei que tivesse mais esse espaço, mas hoje está só ocupado pela Secretaria de Turismo, Cultura e Lazer, enfim. Tem uns carros ali da Polícia Penal, porque tem fica ali do lado um presídio também, enfim, que fica ali, um presídio feminino regional, por isso tem esses carros da Polícia Penal. Eu só entrei ali, comecei rapidamente com o pessoal, tinha as mesas da Secretaria de Turismo. Vale a pena seguir pegando aí mais detalhes de construções antigas aqui de Rio Pardo, que às vezes nem consegue apurar a história de cada lugar. Aqui está sendo ocupado por uma outra farmácia. Aproveitei para dar uma sentada num banco que tem aqui na calçada, bancos novos, uma nova estrutura aí da cidade, um novo calçamento aqui, foram plantadas árvores aí novas, porque eu vi que estavam na reforma de um prédio ali, foram retiradas árvores que eu sei que tinham ali, enfim. E vamos mostrar um pouquinho aqui dessa parte que está bem interessante. E a gente já está chegando mais um outro prédio histórico bem importante. E eu parei para dar mais uma olhada, rever alguns assuntos para te trazer, claro, né? E agora a gente vai, então, como eu te disse, chegar aqui no Clube Recreativo e Literário, erguido em 1886. O clube começou em 1886. Lá no alto tem uma data de 1909. Se eu seguir adiante, eu vou sair lá na Rua da Ladeira, que eu te mostrei em um outro vídeo. Agora estou fazendo um outro percurso, vamos dizer assim, pegando outros lugares interessantes, como é esse prédio aqui e essa região aqui também foi, vamos dizer assim, modificada. E inclusive está sofrendo ou recebendo aí uma revitalização para formar um novo ambiente, como estava aqui na rua principal, na Andrade Neves. Já estou olhando aqui como vai ficar esse recanto, a Rua Almirante Alexandrino. Vai ter uma parte coberta
E vai ter uma valorização também num prédio que fica um pouco mais adiante, que a gente vai te mostrar, ao solar do Almirante. E valorizando também esse outro prédio antigo. São tantos lugares, esse eu vou ficar te devendo. Então aqui na esquina da Andrade Neves com a Almirante Alexandrino. Agora a gente vai ter que passar aqui do lado do tapume da obra para seguir adiante. Eu passei então por esse tapume, onde vai ser feito a obra dessa parte coberta. Lá no fundo já dá para ver o solar do Almirante e ver que tem uma bandeira do Rio Grande. Mas você vai ter que esperar, daqui a pouquinho eu passo lá. Vamos seguir adiante, passando por esse outro prédio interessante, que tem outras coisas para te mostrar antes. E, é claro, seguir te contando mais histórias. A Maria Adelaide Andrade Neves Meireles, já viúva, ela ainda era uma mulher muito bonita, muito inteligente. Era a madrinha dos cadetes, protegia os cadetes que tinham alguma dificuldade, participar de alguma briga, ou eram castigados severamente, enfim, parece que tinham, ela protegia, aconselhava alguns, enfim. Mas, e quem gostava dela era o Marechal Deodoro da Fonseca. Enquanto nós estamos chegando aqui, mais uma praça onde tem uma caixa d'água da Corsã, e ali tem mais um busto de mais um personagem. E a gente está chegando também na igreja de São Francisco para te contar, claro, mais histórias. Aqui tem uma outra igrejinha que eu estava filmando, uma igreja anglicana, pelo que eu sei, a igreja metodista. Ela foi, não faz muito, revitalizada também. E o homenageado com o busto aqui é o pai da moça, o Barão do Triunfo. Eu até tinha estudado, sabia que tinha esse busto aqui, mas fiquei com medo de pagar um mico e me enganar e ter que gravar de novo, assim vai. Enfim, um pouco de bastidores pra ti aí. O Barão de Triunfo, que quando estava bem doente, delirava e dizia às vezes: mais uma carga, camaradas. Está escrito ali na placa. E mais uma carga de tiros, enfim. Provavelmente na Guerra do Paraguai. Pegando aqui um pouco da caixa d'água que está nova, já é uma caixa d'água de estilo mais um pouco antigo. E por trás dela tem a bela igreja de São Francisco. A caixa d'água que está bem conservada. Tem uns prédios, umas casas antigas particulares bem conservadas também. Eu vou, inclusive restauradas na realidade, eu vou te mostrar elas daqui a pouquinho. Em cada canto do cercado tem a cópia de uma bala de canhão, talvez, enfim, cercado do monumento Andrade Neves, ou monumento ao Barão de Triunfo. O título que o Andrade Neves recebeu. Então tem um QR Code ali para tu pegar mais informações. Ele que nasceu em 1807, faleceu em 1869. Que a gente vai andando por essa praça, essa bela tarde de sol, os passarinhos aí cantando. Uns já estão se dirigindo para aquela casa particular que foi restaurada. Um tempo atrás eu fiz imagens dela, estava em processo de restauro. Agora já está prontinha. E ali adiante tem a igreja de São Francisco, mais uma da nossa coleção. Essa é importante, já vim várias vezes aqui. Tem uma história interessante de uma noiva aqui. Mas enfim, eu estava te comentando então sobre a Maria Adelaide Andrade Neves Meireles, sobrenome de casada. Então já viúva. Diz que o Marechal Deodoro botava perfume de lavanda na barba para conquistar ela. Mas nessa época, um pouco depois, enfim, teve essa passagem dele aqui. Andou para o Rio Pardo, porque ele era então presidente da província do Rio Grande do Sul, ali entre 1883 e 1886, mais ou menos nessa época. E ele mesmo proclamou a República, como te disse. Nessa mesma época, o Gaspar Silveira Martins, um senador importante, não era lá muito amigo de Marechal Deodoro, mas ele andou sofrendo um acidente de cavalo
e foi sendo cuidado aqui em Rio Pardo. E disse que a Maria Adelaide resolveu ajudar a cuidar dele. Os dois teriam se envolvido ou não, enfim, ficou no ar, mas teriam ficado amigos. Mas o Marechal Deodoro não gostou dessa história. É claro que essa história continua, mas vamos dar uma olhada na Igreja São Francisco de Assis. E depois contar mais uma outra história. Tem tanta história, muita história. Esse vídeo vai ser pouco, como sempre. Vamos entrar na igreja onde está enterrado o irmão do Pinto Bandeira, aqui na frente. E entrar nessa igreja. Aqui tem umas imagens belíssimas. Dessa vez eu vou fazer silêncio. Tá bom. Tem o pessoal cuidando aqui, claro. Eu já contei várias histórias, inclusive a história da noiva aqui dentro da igreja. Mas vamos fazer um hábito diferente. Essas imagens aqui são belíssimas. Igreja tem o Museu de Arte Sacra, com belas imagens, muitas delas de origem missioneira. As missões jesuíticas são um capítulo à parte da nossa história, com uma riqueza impressionante. São objetos relacionados às celebrações religiosas, claro. Tem inclusive aqui alguns missais em latim, como tem mais esse aqui, tá sem o vidro. Vamos pegar aqui as escritas em latim para o padre rezar a missa. E tem até um porta-missal de madeira articulado, feito uma peça única. E mais detalhes interessantes da construção e do acervo. E essa peça é interessante. Uma coroa de anjos em madeira e uma estátua aqui de São João Menino com feições aí indígenas, típica das missões. E aqui nessa sala, atrás do museu, tem um conjunto de vestidos de noiva doados por moças que iam se casar e que acreditavam ou tinham fé em Nossa Senhora da Boa Morte, que tem essa imagem aí na igreja. E ela está vestida de noiva, mas Nossa Senhora da Boa Morte está aqui de preto. Nossa Senhora da Boa Morte porque ela, ao morrer, o corpo dela foi junto para o céu. Essa é a história na igreja católica. Mas aí foi colocado um vestido de noiva dessas doações, porque se acreditava na história de uma noiva que teria morrido na porta dessa igreja. Tem várias versões, mas o que ela queria mesmo era casar com um soldado do Forte Jesus Maria José. Mas a família dela não queria e arranjou um outro casamento para ela. A tarde já vai avançando. A igreja já está fechando as portas, porque o estagiário fica até às 5 horas. É um horário que tem, as igrejas ficam abertas de segunda a sábado, determinado horário. Enfim, tem o pessoal que ajuda ali a cuidar, tem visitante, não tinha ninguém, só fui eu. Enfim, te agradeço, acho que eu saí um pouco depois das 5, enfim.
Mas, então tem esse horário, pode fazer, visitar até no sábado, inclusive o Centro de Cultura também funciona aos sábados. Horário comercial, às vezes de noite também, tem atividades, aulas e algumas apresentações. E, enfim, pode estar aí, nos domingos tem celebração religiosa, tem missas nas igrejas, continuam funcionando. O Senhor dos Passos tem uma irmandade hoje, que até hoje cuida, que é a mesma de outros tempos. Mas as celebrações religiosas da Igreja Católica é igual, né? Mas esse pai dessa noiva de outros tempos aqui, então queria o casamento e era muito influente na cidade, e ele conseguiu fazer com que esse soldado fosse transferido para uma cidade longe, provavelmente na fronteira, por desespero da filha dele. Enquanto eu vou te mostrando aí a lateral da igreja, agora vamos ver por trás, tem algumas surpresas. Nos fundos da igreja tem um mausoléu, um túmulo que restou de um cemitério que devia de ter aqui. Essa parede identifica que devia ter também um prolongamento aqui da igreja de São Francisco. Teria começado a construção dela lá por 1785, inaugurada em 1812. Às vezes nem se sabe com precisão a história, mas é um belo templo. E esse pai dessa noiva, então, tinha proibido o casamento. Acho que ela conseguiu se corresponder com o amor dela, mas ele não respondia porque as cartas eram interceptadas, ou quer dizer, escrevia cartas e eram interceptadas, e ela começou a entrar em desespero, fazer greve de fome. E aí diz que parece que a mãe dela teria atendido o desejo, ela conseguiu, enfim, casar com o amor dela, mas ao chegar aqui ela morreu ou na porta da igreja, ou nos braços dele, ou morreu por essa greve de fome e não conseguiu nunca encontrar esse seu amor, que parece que teria vindo também e parado no meio do caminho, reacendido um fogo, ou num lugar onde já tinha sido feito fogo, e as pessoas disseram para ele, não se faz isso, que é um mau agouro, e quando ele chegou aqui ela já tinha falecido. Enfim, já ouvi algumas versões dessa história marcante. Dá vontade de pesquisar, contar mais, mas na realidade não adianta muito talvez pesquisar. Essa é uma história basicamente aí, acho que oral. Eu vou te mostrando um pouco mais do patrimônio aqui. Enfim, então tem muitas incertezas. Poderia-se fazer uma versão, fazer uma dramatização, sempre é interessante. O fato é que ficou essa crença na noiva que seria devota de Nossa Senhora da Boa Morte. É um gatinho, hein? Então o tutor, o proprietário aí, espero que não se importe aí. Enfim, pegar umas imagens do gatinho na janela. Voltando à história da baronesa, então, ela diz que foi a protagonista, uma madrinha informal da República. Isso mesmo, a proclamação da República. Isso porque o Marechal Deodoro ficou sabendo que Dom Pedro II ia nomear Gaspar Silveira Martins como chefe do seu gabinete do imperador, que seria um cargo, uma espécie de primeiro-ministro do império. Então, vou te mostrando mais uma casa que fica então na frente do solar do Almirante, que eu tô te pegando mais imagens, onde tá tremulando aí a bandeira do Rio Grande. Tinha te prometido. Vamos atravessar aqui e ver se dá. Esse lugar que foi uma época o Museu Barão de Santo Ângelo durante muito tempo, depois ficou fechado, foi restaurado um tempo atrás, mas ainda faltam coisas para fazer e está se buscando recursos. Tem uma associação de amigos para poder trazer esse lugar, vamos dizer de novo, a uma vida completa. Aqui tem explicação de detalhes arquitetônicos desse prédio no estilo colonial português e toda uma referência, explicação dizendo que é um ponto de cultura do estado, por isso que merece a bandeira do Rio Grande do Sul tremulando lá em cima, talvez alusível à Semana Farroupilha, que se encerrou há poucos dias. Realmente é o lugar onde teria morado o almirante Alexandrino,
um riopardense aí que foi ministro da Marinha, reorganizou a Marinha do Brasil em determinada ocasião. Para tu ver como o Rio Pardo teve importância na história do Brasil. Eu estava te comentando que Rio Pardo teve uma importância aí na história do Rio Grande do Sul e do Brasil, inclusive nessa questão da proclamação da República. E enquanto eu te mostro mais casas antigas dessa rua, mais esse patrimônio, casas particulares, algumas sendo restauradas, hoje outras já restauradas. E o fato é que então o Marechal Deodoro ficou sabendo que o imperador ia nomear o Gaspar Silveira Martins, senador gaúcho republicano, que ele não gostava. Mas parece que isso era mentira, que o Dom Pedro nem ia nomear ele, enfim, é uma fake news. Mas o fato é que ele não gostou disso porque ele já sabia que o Gaspar Silveira Martins tinha alguma relação, ou não tinha, enfim, com a Maria Adelaide, então, a baronesa do Triunfo aqui de Rio Pardo. E ele então resolve se vingar do imperador. E aí, em 15 de novembro de 1889, ele parece que queria derrubar o Visconde de Ouro Preto, ou o imperador ia retirar mesmo ele do cargo, enfim. Mas ele foi convencido por outros que eram republicanos já, que tinha que derrubar o imperador. Que ele simplesmente chegou no Campo Santana lá e disse que a república está feita. E o imperador estava na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Isso, ele foi no Campo Santana, no Rio de Janeiro, então capital do então Império do Brasil. A gente mostra mais prédios aqui de Rio Pardo. E ele então proclamou a república. O Dom Pedro então voltou para o Rio de Janeiro e acabou aceitando, até disse que ia mudar o chefe de gabinete, né, seu Silveira Martins, mas acabou, no fim, aceitando a república. É o que eu vi da história, espero não estar tropeçando, começar a estudar certinho em livros, a gente pegou rapidamente aí na internet, enfim. Mas o pessoal diz que teria proclamado por uma crise de ciúmes, é claro que não seria só isso, mas enfim, teve esse envolvimento, então, da Maria Adelaide. O pessoal quer valorizar essa história, uma riopardense aí seria o pivô de uma briga política que acabou resultando na proclamação da República. Parece que o Marechal Deodoro estava doente na cama, mas o pessoal contou essa história do Gaspar Silveira Martins para ele. Ele levantou-se, vamos lá, vamos fazer essa história da República, enfim. Ficou indignado e levantou, foi fazer essa proclamação, essa mudança na nossa história. Enquanto eu estou chegando aqui nesse casarão antigo, onde foi feito um restaurante e colocado o nome de Casarão. Mais um prédio preservado aqui da cidade. E aqui mais um prédio sendo restaurado. Eu entrei aqui, à medida que eu vi aquele último prédio, o Casarão, entrei aqui para a esquerda, ali na frente já está o Casarão de novo. Mas a cidade está recebendo muita restauração, muitos melhoramentos, enfim, deu uma avançada. Essa cidade que eu tenho um carinho especial, já vim aqui fazer vários vídeos, tem muita história e eu já fiz mais esse vídeo, estamos fechando a conta aí, mas fica a impressão que tem mais coisa para mostrar. Então, a gente pega mais um pouquinho a imagem do casarão e ali adiante já vai surgir de novo a Igreja do Rosário, que eu te mostrei em um outro vídeo. Eu fiz um conteúdo dela, eu fiz umas filmagens agora na manhã que eu tô gravando esse outro vídeo. Então um vídeo, outro sobre Rio Pardo, que já tá no canal. Realmente um lugar sensacional, recheado de história, e tu já sabe, né? Curte, compartilha esse vídeo com os teus amigos, segue nas nossas redes sociais, se inscreve no nosso canal do YouTube, porque eu ainda tenho muito mais pra ti. Tamo junto.